Olá, pessoal. Vamos continuar com o estudo da radiciação, né? O assunto agora dessa aula é a comparação entre radicais, tá joia? Então vamos lá. A comparação entre radicais pode ser imediata se os índices forem iguais, né? Esse valor aqui, ó, se o índice for igual, por exemplo, raiz n de 2 e raiz n de 3. Quem é maior, a raiz n de 2 ou a raiz n de 3, admitindo que os dois índices são iguais? Ora, a raiz de 3 vai ser maior, né? A gente até sabe que a raiz de 3 é 1,72 aproximadamente e a raiz de 2 é 1,41. Então aqui seria 1,41 e aqui 1,72, admitindo que fosse a raiz quadrada em ambos. Então veja só, a comparação pode ser imediata se os índices forem iguais, ou pode requerer manipulação dos radicais nos casos em que os índices são diferentes. O que é que ele quer dizer com manipulação de radicais? Manipular tudo isso, mudar o valor de n, mudar o expoente do radicando. Então, vai se fazer uma manipulação aqui para depois que igualar os índices, aí você pode fazer a comparação, tá joia? Então, vamos lá. Radicais com índices iguais. Basta comparar os radicandos, basta comparar quem está dentro do símbolo de radical, né, de raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 81. É óbvio que a raiz de 80 quadrada de 81 é maior do que a de 25. O número que está dentro do símbolo de raiz quadrada 81 é maior que 25, né? O número que está dentro do símbolo de raiz quadrada é que vai ser comparado. E a gente até sabe, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 25 é 5. Mas vamos ver aqui, ó. O número 25 é menor que o número 81. Logo, a raiz quadrada de 25 é menor que a raiz quadrada de 81. Ó, raiz cúbica de 10 e raiz cúbica de 7. É óbvio que a raiz cúbica de 10 é maior do que a raiz cúbica de 7, porque 10 é maior que 7. Olha aqui, ó. Como 10 é maior que 7, então raiz cúbica de 10 é maior que a raiz cúbica de 7. Agora, quando os índices são diferentes, comparação de radicais, em que os radicais têm índices diferentes. Para comparar radicais com índices diferentes, é preciso reduzi-los aos mesmos índices ou ao mesmo índice, tá? Reduzir todos eles ao mesmo índice. Essa redução ao mesmo índice se faz pela regra do mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Raiz quinta de 3 ao quadrado e a raiz cúbica de 2. Não dá para a gente comparar assim, porque está uma bagunça, raiz quinta com raiz cúbica. Então, nós vamos igualar esses índices, não é? Como é que nós vamos igualar? Tirando o mínimo múltiplo comum entre os índices. Olha aqui, ó. Os índices são 5 e 3. Logo, o mínimo múltiplo comum de 5 e 3 é o produto entre eles. 5 vezes 3, 15. Aí agora fica assim, olha só. Raiz quinta de 3 à segunda, eu tenho que pegar esta raiz quinta de 3 à segunda e converter numa raiz em que o índice é 15. Tá? Para sair de 5 e chegar em 15, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. 5 vezes 3 vai dar o 15. Né? Porque o 15 é o mínimo múltiplo comum. Como ele é o mínimo múltiplo comum, eu coloco logo, ó, raiz 15. Então, eu tenho que multiplicar o 5 pelo 3 para chegar no 15. E o 2, o 3 elevado à segunda, o que que acontece com ele? Como eu multipliquei o índice 5 por 3, eu tenho que multiplicar o expoente 2 também por 3. Então, vai ficar raiz 15 de 3 elevado a 6. Tá aí, ó. Raiz 15 de 3 elevado a 6.
que é igual a raiz 15 de 729. Se você fizer 3 elevado à sexta, você vai encontrar 729. É só fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Será que eu fiz multiplicação de 3 por ele mesmo 6 vezes? Mas, enfim, põe na calculadora e faz que você vai achar 729 aqui. Tá joia? Então, já encontrei que a raiz quinta de 3 à segunda é igual a raiz 15 de 729, ok? Outra maneira de encontrar esse raiz 15 de 729 é fazendo isso aqui, ó. A gente sabe que nós temos raiz quinta de 3 à segunda, ok? Então, nós achamos o mínimo múltiplo comum e agora vamos trabalhar ele aqui, ó, vamos colocar aqui ele como 15, tá ok? Aí o que é que a gente faz? Nós temos que manipular o expoente do 3. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o 15 dividido pelo 5, né? Ó, 15 dividido pelo 5 e multiplicar pelo 2 que já estava aqui. Aqui eu já tinha o 2. Vou multiplicar esse 2 pelo resultado da divisão do 15, que é o novo índice, pelo 5, que é o antigo índice. Vai ficar raiz 15 de 3 elevado a 2 vezes 3, que é raiz 15 de 3 à sexta, que é raiz de 729. Então, o que nós fizemos aqui foi mostrar duas maneiras diferentes de chegar ao índice 15 na raiz 15 de 729. Até agora, o que é que a gente fez? Nós convertemos raiz quinta de 3 à segunda em uma raiz em que o índice é 15, né? Raiz 15 de 3 à sexta, que é a mesma coisa que raiz 15 de 729. Vamos manipular agora a raiz cúbica de 2. Vamos lá. Raiz cúbica de 2, eu tenho que chegar em 15, não é? Raiz cúbica de 2. Eu tenho que fazer ela chegar em raiz 15. De quanto eu multipliquei? 3 vezes 5. Ó, nós multiplicamos 3 vezes 5 para chegar em 15. Se eu multipliquei o índice por 5, eu tenho que multiplicar o expoente do 2, que é 1 aqui, por 5 também. Multipliquei por 5 no índice, vou multiplicar por 5 no expoente do radicando. Tudo bem? Então, vamos lá. Ficou raiz 15 de 2 elevado a 5. Fica raiz 15 de 32. Raiz 15 de 32. Compara aqui, ó. Esse aqui é raiz 15 de 729. Aqui é raiz 15 de 32. Qual o número maior? 729 ou 32? Ora, 729 é maior que 32. Portanto, a raiz 15 de 729 é maior que a raiz 15 de 32. Portanto, como raiz 15 de 729 é a mesma coisa que esse número aqui, ó, esse número é a mesma coisa que raiz 15 de 729. E esse segundo número aqui é a mesma coisa que raiz 15 de 32. Portanto, a primeira raiz é maior que a segunda raiz. Olha aqui a conclusão. Como 729 é maior que 32, 729 é maior que 32, temos que, esse símbolozinho significa implica, né? Mas temos que a raiz 15 disso aqui, já que este número 729 é maior que 32, nós podemos concluir que a raiz 15 de 729 é maior que a raiz 15 de 32. Portanto, a primeira raiz, raiz quinta de 3 à segunda, está aqui, é maior que a raiz cúbica de 2. Tá joia? Terminou aqui, vou parar esse vídeo aqui para que você possa revisar só esta aula, só este assunto aqui onde nós trabalhamos o mínimo múltiplo comum a fim de igualar os índices, tá? Pode assistir essa aula, esse vídeo mais 2 vezes que você vai captar bem, tá joia? Então, na próxima aula a gente
continua com esse mesmo assunto. Deixa eu voltar o vídeo para você poder estudar. Então, bons estudos e até a próxima aula.